Dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, na TV 247. Este programa é especial para nós, que o fazemos, para toda a equipe da TV 247 e, naturalmente, para o nosso grande público. Este programa assinala, durante esta semana, os 2 anos, o aniversário de 2 anos de O Mundo Como Ele É. Durante 2 anos consecutivos, todas as semanas, sem nenhuma falha, nós apresentamos aqui este programa e conseguimos formar uma grande comunidade de pessoas adeptas da geopolítica que acompanham atentamente a situação internacional. Então, eu vou chamar logo para comemorar conosco, conjuntamente, o nosso querido camarada e parceiro e um dos criadores desse programa, nosso querido Lejane Miran. Parabéns, Lejane. Obrigado, José Reinaldo. Esperamos que tenhamos vida longa nesse programa aqui. Muitos anos venham pela frente. Obrigado pela parceria e confiança, viu? Muito bem. Eu que agradeço. Inclusive, em alguns momentos que eu tirei folga e férias, o Lejane nunca faltou ao programa, né? O Lejane, nos momentos que eu não estava, ele fez ou em parceria com alguns colegas, ou chegou mesmo a fazer sozinho. Então, está de parabéns a TV 247 e estamos todos aqui contentes por esta realização. Já vamos pedindo aí para o pessoal botar os likes, que isso é muito importante para a ampliação do nosso programa, para o seu compartilhamento aí nas redes. A TV 247 superou a marca dos 850 mil inscritos. Estamos aí celeremente chegando para os 900 mil e provavelmente até o meio do ano a gente vai estar com 1 milhão de inscritos aqui na TV 247. Bom, Lejane e queridos amigos do público, eu gostaria de, além de marcar esse aniversário do nosso programa, queria lembrar que no dia de hoje, em 1937, morreu o grande Antônio Gramsci, que foi um dos maiores marxistas-leninistas europeus. Ele deu uma grande contribuição ao movimento comunista na Itália, foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, foi um brilhante jornalista, foi um teórico das ciências políticas e desenvolveu a teoria marxista-leninista no âmbito da realidade muito peculiar da Itália. Então, quero lembrar essa grande figura, que é com muita justiça, cultuada e seguida por gerações atuais de socialistas e comunistas. Bom, nós temos... Diga, Lejane. Não. É só para lembrar que são 100 programas nós fizemos, né? 2 anos, 100 programas, certinho. Perfeito, muito bom. Então, é uma marca realmente invejável. E vamos continuar. É isso, nosso programa terá longa vida, porque a realidade internacional requer a luta de ideias, requer informação fidedigna, requer análise objetiva, e nós estamos aqui para isso, e contamos com um grande público que nos apoia, nos manda sugestões, pautas, reflexões, análises também, informações, seja durante os programas, seja durante a semana, e a participação do público nos ajuda enormemente na elaboração das nossas pautas. Bom, então nós temos uma pauta densa hoje, mas eu queria, antes de entrar nos assuntos, saudar aqui a Valéria Lima Bom Tempo, nova membra, Mariângela Janela, nova membra, e muita gente aqui está nos saudando, nos dando os parabéns, a gente citando essas 2 novas membros, e através delas a gente agradece a vocês todos pela acolhida e pelos bons votos. Quero saudar os nossos companheiros do Sebrapaz em Porto Alegre. Começou ontem o Fórum Social das Resistências. Foi uma grande passeata no centro de Porto Alegre e, a partir de hoje, realizam-se muitas atividades, muitos debates. E lá estão o presidente do Sebrapaz, o Jamil Murad, a presidente do Conselho Mundial da Paz, a Socorro Gomes, e está lá a Jussara Coni, ex-vereadora, ex-deputada,
uma grande líder dos movimentos populares gaúchos e com grande influência no Brasil inteiro, ela que coordena e dirige, preside as atividades do Sebrapaz em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, na companhia de vários companheiros e companheiras que ajudam a tocar essa importante entidade que luta pela paz mundial. Bom, gente, e desejar a todos os que estão ali, todas as forças políticas e sociais que estão no fórum, um grande êxito. Esse fórum é muito importante na luta contra as forças imperialistas e as forças belicistas que atuam no mundo. Bom, nós temos, como eu dizia, uma pauta densa, vamos tratar com bastante centralidade a questão da Ucrânia, temos outros assuntos colaterais, mas eu queria começar, se vocês me permitem, eu queria começar abordando, porque foi um assunto muito comentado nos últimos 15 dias, e para nós darmos um arremate, a gente vai fazer uma breve análise dos resultados eleitorais na França. Vou de imediato passar para o Legione, que tem esses resultados bem analisados, estatisticamente, e depois eu posso fazer algum comentário adicional. Então, por favor, Legione, eleições na França, vitória do Emmanuel Macron contra a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Diferente do Brasil, né, Zé, nós aqui temos 4 semanas entre um turno e outro. Lá são só 2 semanas. Mas as pesquisas já de boca de urna já apontavam que o Macron venceria a eleição no segundo turno. As primeiras pesquisas mostravam uma vitória não folgada, também nem tão apertada, né? 8 pontos. Aí cresceu para 10 pontos e acabou fechando com uma margem 58-42, uma margem grande de 16%. Cresceu a abstenção, não é? Lá praticamente o branco e nulo, diferente do Brasil. O Brasil, o voto é obrigatório. Então aqui, como você é obrigado a votar, as pessoas vão e anulam e votam branco. Lá não, lá quem vai para escolher alguém. Então o branco e nulo lá é muito pequenininho. O que cresce lá é a abstenção. Então, na França, a abstenção é um sinal direto de protesto, vamos dizer, que no Brasil o protesto se dá pelo voto branco e nulo. O mais importante, Zé, pela leitura que eu andei fazendo, a eleição passada foi, em números redondos, sem vírgula, 67 para o Macron e 33 para Marine Le Pen. É uma diferença abissal, 34% dos votos. Agora caiu pela metade essa diferença. Isso pode ter muitas explicações, não é? Talvez a principal delas é um governo do Macron não muito bem avaliado, porque ele perdeu popularidade e eu acredito a esta vitória dele ainda, não por ele em si, mas por ele ser o único instrumento que nós temos em um segundo turno com só 2 candidatos para barrar o pior, não é? Muita gente pergunta assim para a gente, até quando nós vamos ficar nessa de votar no menos ruim, não é? Nós vamos ficar nessa de votar no menos ruim quando nós tivermos força para colocar o nosso lá e ter a vitória, não é? Então, por enquanto, isso não foi possível. Agora, qual é a outra observação importante a ser feita? Já falamos isso no primeiro turno, a esquerda saiu muito dividida. É bem verdade que o Mélenchon não despontava logo no começo com possibilidade de ir ao segundo turno, né? Então, 6, 7 candidaturas se dividiram, se pulverizaram, e nem os socialistas e comunistas, que juntos têm em torno de 4%, eles não se juntaram com o Mélenchon, que isso garantiria o segundo turno com um candidato da esquerda. Então, seria completamente diferente o cenário eleitoral. Primeiro, porque Marine Le Pen, não indo para o segundo turno, é o enterro completo da vida política dela, né? Agora não, ela ganhou sobrevida, né? Mas o segundo é que um segundo turno esquerda contra Macron poderia sinalizar a possibilidade de vitória da esquerda, né? Ainda que eu, pessoalmente, ache
que todos os votos da Marine Le Pen descarregariam no... Né? Aí, no caso do Macron, ele faria um movimento mais à direita, se fosse esse segundo turno. Né? Finalizo, Zé, para colocar a seguinte questão. O mais importante nisso é um crescimento da direita. Eu estou um pouquinho ainda com uma virose. Eu passo para você, Zé. Muito bem, Lejane. Se cuida aí, toma uma água. Vai tomar uma água aí para ajudar. Bom, eu concordo inteiramente com o que disse o Lejane e eu só quero enfatizar o seguinte: de fato, o Macron só ganhou essas eleições porque enfrentou a extrema-direita. Foi, de fato, uma eleição decidida pela exclusão, pelo protesto contra a extrema-direita. Ele próprio acabou, claro que em outras palavras, admitindo isso no próprio discurso que ele fez na sequência da divulgação dos resultados, aquele ato político ali na Torre Eiffel. Ele admite que há os franceses usam a expressão uma cólera, né? Uma cólera contra a situação vigente no país, e ele tem consciência, e acabou admitindo que essa cólera que o povo francês tem contra a situação realmente existente no país se volta contra ele, porque foi ele que aplicou políticas neoliberais, ele que aplicou políticas conservadoras. Então, é preciso observar isso, e se ele quer se recuperar nesse novo quinquênio que ele vai enfrentar agora, à frente do Palácio do Eliseu, ele precisaria mudar de política, coisa que eu não acredito muito, porque ali é uma questão de opção de classe, é uma questão de orientação. Nós vamos ver esse problema também na política externa, mas como nós temos notícias sobre isto, sobre a posição da Europa na guerra da Ucrânia, ligado inclusive a um apelo que a China está fazendo, nós vamos deixar para tratar isso adiante. O último comentário que eu faria sobre isto, o Lejane, uma das últimas coisas que ele disse foi isso, que a Marine Le Pen ganhou uma sobrevida. De fato, é a maior votação histórica de sempre da extrema-direita. A primeira vez que a extrema-direita foi ao segundo turno foi com o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, quando ele enfrentou o Jacques Chirac, em 2002, ele teve 17 e pouco por cento. Depois ela teve 30 e poucos por cento, 32, 33, no segundo turno de 2017. E agora ela teve 42. Então ela fez um discurso, claro, admitindo a derrota, mas disse: estamos vivos e mantemos a esperança. Inclusive, ela vem com tudo aí para a eleição legislativa que se realiza nos dias 12 e 19 de junho, porque a eleição legislativa na França tem 2 turnos, porque a eleição lá é de voto distrital é voto majoritário em cada distrito, então tem muito distrito que a eleição só se decide no segundo turno, para o qual, às vezes, são classificados 4 candidatos. Então, é um sistema muito complexo, não é o voto proporcional como aqui. Então, ela vai com tudo. O Mélenchon se saiu bem na eleição presidencial no primeiro turno, está cantando a seguinte pedra: eu quero ser primeiro-ministro. Mas eu acho que é um sonho de uma noite de verão, alguns dirão, é um pesadelo, porque não há condição. Ele só seria primeiro-ministro se o partido dele arrebentasse nas urnas, nas eleições parlamentares, mas a força do voto do Mélenchon é o voto de opinião difuso em nível nacional. O partido dele não tem implantação local. Ele pode até dobrar de bancada, ele tem 17 deputados, pode fazer 30, 35. Bom, o Partido Socialista tem cerca de 20 deputados, pode fazer mais ou menos a mesma coisa. E o Partido Comunista tem 16 deputados, digamos que repita. Isso daí somado dá o quê? 30 mais 20, 50, mais 15, 65. É nada. O parlamento francês tem 500 e tantos. Então, mesmo somando com os verdes e outras forças de centro-esquerda, a esquerda / centro-esquerda não fará maioria no parlamento. Então, não há como um líder da esquerda, se fizesse a unidade, porque o Mélenchon não é afeito a fazer unidade com as demais forças. Se fizesse a unidade de todas as forças de esquerda e centro-esquerda,
contra as quais ele luta, não atingiria 10%, 15%, no máximo 15%. Então, não há como fazer um primeiro-ministro com uma bancada de 15% sobre o total de cadeiras. Então, pode ser que nós tenhamos uma maioria ainda sob a égide do La République en Marche, como eles dizem, que é o partido do Emmanuel Macron. Com você, Legiane. Então, o que faltou mencionar, e você acertou, em 2017 ela teve 33%. É um crescimento em relação ao voto do pai muito grande, né? Quase que o dobro. Agora ela cresceu mais 9%, Zé, no segundo turno. Isso significa que é um crescimento da parcela do eleitorado com um perfil extremamente conservador, ou extrema-direita, ou até neofascista. E isso que nós temos que ficar preocupado. Então, olhar o mundo, eu tenho dito que o fascismo está crescendo, mas ele não é ainda hegemônico, ele não assusta como em 1930. Na Europa tinha Salazar, tinha Franco, tinha Mussolini, tinha Hitler. Hoje não é assim, não é? No entanto, 42% do eleitorado francês votando numa mulher com o perfil da Marine Le Pen é altamente preocupante, viu, Zé? Então, nós devemos a luz amarela ficar acesa. Você está com a razão. Eu acho muito difícil a esquerda fazer maioria, né, num parlamento com voto distrital, ou seja, lá tem segundo turno, é voto majoritário, é como se fosse prefeito. Então você vota, aqui em Campinas seriam 2 vagas, você vota só nesses 2. Todos os partidos lançam só 2 candidatos naquela localidade. E toda a direita vai se unificar. É provável que o Macron não faça uma maioria, mas venha a ter capacidade política de fazer articulação e vai fazer o primeiro-ministro. Essa é a expectativa. Não acho também que, mesmo com os 42% da Marine, isso vai refletir num grande crescimento dela no parlamento. Não é a mesma coisa, né? Não é. Então, e ela tradicionalmente perde muito as eleições parlamentares. Isso. Agora, só para deixar aqui um sentimento, seria bom que se o Brasil tivesse alguma coisa parecida, né? Então, você elege de forma solteira o presidente da República e depois você elege o parlamento. Nosso modelo proporcional é o modelo mais maravilhoso e, aliás, é adotado na maioria dos países, né? Proporção, você tem as vagas na proporção dos seus votos. Não tem esse negócio de distrito, né? O distrito é o Estado. Então, todas as correntes ficam representadas nesse sistema, né? Claro, tem que ter um mínimo de voto, que é o chamado quociente. Mas, então, só para um dia, talvez a gente adote esse modelo. É isso, Zé. Está bem amadurecida a questão, né? Muito bom, é isso aí. Gente, é o seguinte, nós estamos com mais de 2.000 pessoas ao vivo, precisamos aumentar os likes. Não chegamos ainda a 20% desse público que está ao vivo de likes. É muito importante os likes, porque é isso que dá possibilidade do programa ser mais exibido nas redes, e isso, ao fazê-lo, você estará difundindo ainda mais aquilo que a gente diz, é a tribuna da luta de ideias por um mundo progressista, a voz da resistência, a voz da luta pela paz, a voz da luta por um mundo multipolar. Bom, e por falar nisso, então, vamos entrar direto no assunto. Eu acho que o comentário que a gente fez sobre a eleição na França é importante, não está desligada a eleição da França. E os acontecimentos europeus do conflito que está em curso, não adianta a gente pensar que as coisas podem ser separadas. Então, tem tudo a ver, mas nós vamos passar a abordar diretamente a crise na Ucrânia. A chamada do nosso programa diz respeito a uma declaração do Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, em que ele adverte que está havendo uma escalada, o Ocidente está militarizando cada vez mais o conflito. Ontem eles fizeram uma reunião, Legiane, impressionante aquela reunião, numa base militar na Alemanha. E eles decidiram o seguinte: a Alemanha vai ser o centro coordenador de distribuição de armas para a Ucrânia. Então, eles estão declarando uma generalização da guerra. Então, quando Lavrov
muita gente se assustou, né? Lavrov disse isso aqui pode gerar a Terceira Guerra e pode acarretar o uso de armas nucleares, pelo menos as táticas. Então, eu queria que a gente começasse abordando esse assunto do ponto de vista mesmo conceitual e prático. Deixo com você. Olha, Zé, tem muita coisa a comentar sobre esse tema. Eu, 25 anos lecionando em universidade, colégios, os alunos perguntavam, professor, nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial? Eu sempre neguei peremptoriamente, até a semana passada. Não estou dizendo que agora eu estou assinando embaixo do que o Lavrov falou, né? Mas se nós pudéssemos usar uma escala de 0 a 10, onde 0, né, era até semana passada praticamente 0, nós saímos do 0. Não é mais nula a possibilidade de um conflito de grande envergadura. E vou engatar uma terceira e também dizer para vocês, eu pesquisei bastante sobre o significado de armas nucleares táticas. São armas nucleares de baixa potência, meio quiloton, bem menos do que Hiroshima e Nagasaki. Elas são destinadas, foram usadas poucas vezes e não em guerra, foram usadas em testes, né? Elas seriam usadas assim para um local de grande concentração de tropa, um porta-aviões com 10 navios do lado, aí você já leva a frota inteira para o beleléu, né? Então, ela nunca foi empregada, mas estas armas existem, são armas nucleares táticas. A minha impressão hoje, da maneira como nós estamos vendo o desenrolar do conflito na Ucrânia, como diz aí, eu li hoje, né, os americanos lutarão até o último soldado ucraniano. Eles não vão botar um soldado lá, mas estão enchendo a Ucrânia de agora blindados, tanques de guerra. Então, eles estão internacionalizando o conflito. A Europa pode ter até dissensões, divergência aqui e ali, mas, na essência, a Europa majoritariamente apoia tudo que os Estados Unidos mandam ela fazer. Ela manda arma, ela aplica as sanções de forma indiscriminada e unilateral, né? Sanções como armas, né? Políticas de guerra, e aí por isso é justo e legítimo que também se use a política do gás como instrumento político, né? Vários países já estão tendo cortado o seu gás, né? Polônia e Bulgária, a Polônia disse, não, nós vamos ver a alternativa. Não vai, o país vai parar, não tem alternativa. E França e Alemanha estão seriamente preocupados com essa questão. A Áustria, para não ficar sem gás, começou a pagar o gás em rublo. Agora, para que servem as armas nucleares, de um modo geral, e a arma nuclear tática, especificamente? Zé, é para mostrar assim, olha, nós temos esse potencial, não mexa conosco. Qual é o movimento que os Estados Unidos estão fazendo a partir de ontem? Você registrou hoje de manhã no Bom Dia. Esse general 4 estrelas, o Lloyd, o secretário da Defesa, deu a entender que a Ucrânia poderia voltar a pedir o ingresso na OTAN. Rapaz, isto é a maior provocação, né, que nós poderíamos ter. Daqui a pouco vamos falar da China, né? Vamos ver. Eles fazem provocações lá no Indo-Pacífico também. Aonde essa gente quer? Essa gente está querendo um conflito de grande envergadura. Então, Zé, eu acho que não está descartado se seguir esta toada, né, de provocação contra a Rússia, entrar a Ucrânia, voltar a insistir em entrar na OTAN. Eu não descarto a possibilidade da explosão de uma arma tática de baixa potência. O problema da arma tática de baixa potência é a contaminação radiativa, não é? Ela pode destruir pouca coisa, mas e a nuvem atômica que espalha pelo mundo inteiro? É um problema.
mas eu acho que, no limite, se a Rússia fizer isso, ela estará no seu direito de resistência. É igual isso que ela tomou a iniciativa de ocupar parte da Ucrânia para barrar a pretensão ucraniana de entrar na OTAN. Então, você veja, qual é a base do direito internacional que justifica isso? Bom, é a coisa mais simples do mundo. A segurança do seu país não pode ser garantida em função da insegurança do meu país. Instalar bases militares na fronteira ucraniana-russa, 300 quilômetros de Moscou, coloca em risco existencial a Rússia, igual os Estados Unidos ficaram em conflito existencial em 1962, com arma nuclear instalada em Cuba. Então, a Rússia, como estava totalmente certa na ação de 24 de fevereiro, eu diria que, se ela fizer uso desta arma tática, eu acho que ela, ainda assim, por piores que sejam as consequências, ela faria isso para ser ouvida pela humanidade. Espero que isso não seja necessário. Pois é, Legênio, eu também espero que não se chegue a isso, porque isso criaria uma situação muito difícil para a humanidade, de uma maneira geral. Eu vou compartilhar aqui mais uma informação sobre isso, que é a posição da China. A China diz que não quer a Terceira Guerra Mundial e pede paz na Ucrânia. A China está sendo muito assertiva na formulação desse tipo de apelo. Ela nunca condenou a Rússia, como tem pressões para que a China faça isso. Ela não fará. Ao contrário, a China tem uma posição muito clara de condenar os verdadeiros fautores desta guerra, que são os Estados Unidos e os seus parceiros da OTAN. A China contextualiza, sempre que fala sobre esse assunto, contextualiza historicamente, contextualiza com uma análise abrangente do cenário geopolítico atual. É claro que ela diz que não é uma guerra dela, que ela não vai interferir diretamente nesta guerra, mas não votou contra a Rússia, nem vai votar contra a Rússia, nem no Conselho de Segurança, nem na Assembleia da ONU. A posição dela está muito clara. Mas eu tenho notado que, nos últimos dias, ela tem enfatizado esse tipo de apelo, por exatamente ter a consciência plena das consequências desastrosas que uma generalização desse conflito poderá ter. Até porque, na generalização desse conflito, nós vamos ver, tem notícias aqui sobre isto, que nós vamos passar na sequência. Na generalização desse conflito, os Estados Unidos estão operando em outros cenários diretamente ligados à China. Mar do Sul, da China, Taiwan e Indo-Pacífico, onde eles estão propondo a criação de uma mini-OTAN, que seria através daquele quarteto que atua ali, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Bom, mas então eu passo para você comentar aí a declaração da chancelaria chinesa, o porta-voz Wang Weibin. Diga lá, Legênio. A posição da China é uma posição de equilíbrio. Ela, nesses 63 dias de conflito na Ucrânia, ela tem tentado, mas não conseguiu, Zé, ela tem tentado ser uma espécie de mediadora, porque ela tem território, ela tem PIB, ela tem população e ela tem exército, né? Mas não conseguiu. Não há hoje a Ucrânia, a Turquia, até que não se compara com a China, até conseguiu fazer lá uma ou duas reuniões do território, mas, na verdade, nenhum país do mundo, nem o Papa, conseguiria hoje um acordo de paz, porque os Estados Unidos não querem a paz. A União Europeia não quer a paz. Mas a China está se colocando. E essa declaração ela é coerente com a posição que a China adotou o tempo todo. Olha, nós não queremos uma guerra, achamos legítimo, inclusive, os direitos da Rússia, estamos apoiando o pleito russo, está lá no documento de 4 de fevereiro, o pleito de não expansão à OTAN no leste, está escrito lá, assinado pelo Xi Jinping, né? Tem sido boas posições, as abstenções dela significam apoio claramente à Rússia, não há dúvida disso, né? Mas essa declaração ela deixa claro que é contra qualquer tipo de
de um conflito maior. Como quem diz, olha, se vocês acham que eu vou entrar nesta guerra mundial, eu não vou. Eu lá comigo tenho minha dúvida, né? Se a China, incluindo alguma coisa maior, se ela ficaria completamente neutra, porque o que é que significa aquela frase do documento do dia 4? Amizade infinita maior do que na Guerra Fria, né? Então, vamos ver aí, esperamos que não aconteça, mas, em acontecendo, vamos acompanhar aí para onde vai a grande República Popular da China, né? Muito bem. Eu acho que a China entraria num conflito se fosse envolvida diretamente, mas é claro que a gente não vai especular sobre o que não está colocado. Mas há elementos de análise sobre isso que a gente vai compartilhar daqui a pouco. Mas eu vou passar para outro assunto que você mencionou de passagem e que está no cerne também do conflito, que é o lado econômico do conflito. Então, eu vou passar aqui a compartilhar a informação que você já deu, mas vale a pena deixar na tela, que é da suspensão do fornecimento de gás à Bulgária e à Polônia. A Polônia, principalmente, tem tido um comportamento bastante hostil à Rússia. Então, é óbvio que nesse posicionamento da Rússia e nessa atitude que ela tomou, há uma retaliação política e não poderia deixar de ser. É interessante ver a hipocrisia da mídia quando diz assim: mas a Rússia agora resolveu usar o gás como arma de guerra, como arma política. Mas o que são as sanções econômicas, financeiras, comerciais? O confisco, o bloqueio das finanças russas, o bloqueio da Rússia no sistema SWIFT. Isso não é arma de guerra, não é o uso político de mecanismos econômicos? Então, é impressionante. Bom, então eu vou passar para você comentar, adicionando a seguinte informação, depois eu boto na tela. A Áustria já está anunciando que vai negociar o pagamento em rublos, e a Alemanha também está dizendo que vai tratar de agilizar as conversas sobre isso. O gás para a Alemanha não foi suspenso. A Rússia levou em conta o fato de que havia e há contratos denominados em dólar e euro, mas as conversas sobre isso continuam, e eu vi uma notícia hoje, já antes de entrar no programa, que a Alemanha está disposta a negociar o mecanismo do pagamento em rublos. Então, eu queria que você comentasse o todo dessa problemática das sanções e agora das contra-sanções que a Rússia está usando. Vocês vejam o seguinte: hoje nós comentamos no Bom Dia, o PIB da Rússia caiu mais de 12% por conta das sanções econômicas e da guerra, cerca de 13%. Então, a Rússia está sofrendo muito os efeitos lá. Estão contornando, mas o rigor é muito grande, os efeitos são muito rigorosos dessas sanções econômicas. Passo para você, Legênio. Vou começar pela Alemanha. A Alemanha está dividida, né? O presidente Frank-Walter Steinmeier, nós falamos isso semana passada, ele visitou a Ucrânia e o Zelensky não ofereceu café para ele, se ofereceu frio, né? E ele saiu de lá dando entrevista criticando a Ucrânia, porque esse presidente, apesar da eleição dele não ser pelo voto direto do povo alemão, ele é eleito por um parlamento e tem grande legitimidade, não é? É igual o modelo francês, o presidente é eleito pelo povo e o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, então o primeiro-ministro tem muita legitimidade, não é? Então esse Frank-Walter, ele está em dissidência aberta com Olaf Scholz, né, que está se transformando, ele está se propondo a transformar a Alemanha em uma cabeça de ponte de envio de grandes blindados e tanques de guerra para a Ucrânia, aonde que a mesma Alemanha que compra da Rússia 40% de gás, está fornecendo equipamentos pesados agora para a Ucrânia ser bucha de canhão e fazer essa guerra por procuração. Então, a situação é gravíssima.
a divergência interna na Alemanha é grande, acho que o presidente ele reflete parcela da burguesia, as empresas alemãs estão saindo da Alemanha, porque há uma insegurança energética muito grande hoje na Alemanha, né? O caso da Áustria, eles já se dobraram, então eles estão acatando, não é? Eu estou pagando para ver se a Polônia e a Bulgária terão bala na agulha, como se diz, terão cacife para enfrentarem a Rússia, e eles dizem que vão comprar gás alternativo ali do Mar do Norte, norte da África. Isto é impossível. As mesmas matérias que eu vi sobre esse assunto em TVs de streamer, eles dizem que não, em menos que um ano, não há como ficarem prontos gasodutos para este gás do norte ser alternativo à Alemanha. Então, não tem como isso acontecer. Eu acho, no caso da Alemanha, eu não sei se foi um acordo que o Putin, uma concessão que o Putin fez, eles ainda estão pagando em euro. Mas ele por um decreto, ele estabeleceu uma norma de como é que deve ser procedido a transformação de euro em rublos. Então, a Alemanha abre uma conta no banco da Gazprom, é uma empresa tão poderosa que tem 2 bancos. A Petrobras não tem nenhum banco, né? Aí a empresa que compra gás da Rússia abre uma conta em euro ou dólar, são as chamadas contas CC5, mas abre uma conta em rublo, no mesmo banco. E o banco faz o câmbio e quita o boleto em rublos. Então, isto é uma operação relativamente simples. Agora, a Alemanha não começou a fazer isso. Então, de modo geral, esta matéria que você colocou na lousa reflete o impasse que a Europa começa a viver. Eles estão vivendo, Zé, dos estoques do gás, estoque daqueles tanques imensos, que eles estão... Até quando dura esse estoque? Então, é uma situação muito difícil. Sem falar a crise energética que vai dar o problema de frio demais, né? E a crise energética que vai acarretar a desaceleração econômica de toda a Europa. Isso nós vamos ver em curto prazo, né? Perfeito, Eugênio. Eu vou pôr aqui outra matéria, que essa diz respeito a uma questão que está ligada ao problema das sanções, mas não só. Eu acho que essa matéria que eu vou compartilhar agora diz respeito ao problema geopolítico essencial que nós estamos enfrentando hoje no mundo e que muita gente não compreende. É impressionante como estão havendo essas mudanças aceleradas no mundo, o surgimento de polos disputando o poder, a hegemonia mundial, e tem muita gente que não percebe. E tem gente que chega a dizer que assiste mais razão aos Estados Unidos e à OTAN porque a Rússia supostamente violou o direito internacional, porque faz uma leitura meramente legalista dos problemas ligados à geopolítica, quando é necessário fazer uma leitura política. Mas eu estou procurando aqui a notícia. Está aqui, ó. É uma posição também expendida pela China. A China diz o seguinte: mídia chinesa diz que o mundo precisa de uma Europa com independência estratégica. Um grande problema, diz a matéria, é como o presidente francês reeleito no domingo vai lidar com as diferenças de interesses com os Estados Unidos na questão da Ucrânia, que, como se sabe, o Macron tem uma posição, nesse caso aí, pró-americana, muito embora ele tenha tentado fazer uma ginástica ali de manter um certo relacionamento com o Putin, o que é bom, porque pode também ajudar a dar um maior equilíbrio nessas relações. Mas a questão que eu quero chamar aqui a atenção de fundo do nosso público é exatamente o seguinte, que o mundo está sendo dividido em polos emergentes. Nós temos os Estados Unidos como uma potência declinante, a União Europeia, que vai pelo mesmo caminho e que alterna situações de rivalidade e de cooperação com os Estados Unidos. Hoje tem prevalecido a cooperação. E nós temos a Rússia e a China como os 2 grandes polos emergentes
E tudo isso reconfigurou o sistema internacional. Claro que ainda não tem um reflexo disso nas instituições, mas em algum momento terá, e nem no próprio direito internacional, mas em algum momento terá. Não tem ainda reflexo nas instituições, mas já tem um reflexo real nas relações propriamente ditas, nas relações concretas entre as potências. E a China, claramente, está fazendo uma disputa tática, no sentido de tentar afastar a Europa dos Estados Unidos, chamando, portanto, fazendo apelos para que a União Europeia se torne independente em relação aos Estados Unidos. Então, eu queria que você comentasse isso, porque, de fato, esse componente tático da posição chinesa relativamente à Europa tem uma grande importância, até porque há um entrelaçamento hoje muito grande entre a economia chinesa e as economias da União Europeia, nomeadamente França e Alemanha, a República Federal da Alemanha. Investimentos de mais de 7 bilhões de euros e parcerias de livre comércio, acordos bilaterais de livre comércio entre o bloco e a China, e já a adesão de alguns países membros da União Europeia à iniciativa chinesa, um cinturão, uma rota. Então, de fato, essa disputa tática que a China está fazendo em relação à Europa poderá ter um grande impacto nessa configuração mundial. Quero agradecer aqui a Laurita, perguntando onde está o Bernie Sanders, onde está o Oli, né? Eu, esquerda democrática, as lideranças de Black Lives e a esquerda democrata, as lideranças do Black Lives Matter. Você, se puder, se tiver notícias, em que endereço ele se encontra no momento, você comenta conosco. E agradecer a todos os demais que têm mandado superchat. Passou aqui um agora do Cadu Lacerda, a gente agradece muito. Mas eu deixo com você, Alexandre, para fazer o comentário sobre essa realidade geopolítica, que é uma novidade e que muitos não querem admitir a sua emergência e a sua existência. Começando com a Laurita, o Bernie se apagou completamente. O que ficou claro é que a chamada ala esquerda, vamos botar aspas, do Partido Democrata, que é no máximo 20% do partido, hoje deve ter sido esmagado completamente, né? O caso Cortes, lá, aquela mulher que estava despontando aí e tal, está quietinha, você não vê falando. O Bernie, se ele convocar uma coletiva nos Estados Unidos, o mundo inteiro vai mandar repórter lá. O cara é muito conhecido, senador há mais de 40 anos, né? Mas não fala nada. E alguém perguntou, então, é isso aqui, o Reino Unido, né? Isso. O Reino Unido está totalmente subordinado, subalterno aos Estados Unidos. Está mandando armas, está apoiando o envio de blindados, porque, num primeiro momento, a União Europeia mandou apenas aqueles antimísseis portáteis, né, carregando em ombro, que têm uma eficácia muito grande, mas são limitados. Então, a artilharia mesmo pesada são os blindados, tanques, né? Isso não mandaram. Agora eles começaram a mandar, né? Já chega a 4 bilhões de dólares o total de armas enviados para a Ucrânia. Aliás, fazendo um parênteses, o orçamento militar da Terra atingiu, ano passado, 2 trilhões de dólares. Só os Estados Unidos sozinho, 800 bilhões. Então, eles têm 40%, 45% de todo o orçamento. Essa manchete que você colocou na tela é uma manchete extremamente política, né? Eles estão incentivando que a União Europeia, com muita habilidade, os chineses são especiais nisso, incentivando a independência da União Europeia, como quem diz, olha, vocês precisam deixar de lado os Estados Unidos e serem mais vocês mesmos, né? Mas não vai acontecer, né? Há uma divisão na União Europeia, mas no máximo Hungria, Croácia, Hungria e Sérvia, no máximo 2 países, não sei se tem um terceiro, né?
não há, eles estão blocados ali, eles são subordinados. Nós temos dito que o mundo tem 6 polos, 3 estão muito ativos, Rússia, China e Estados Unidos, Brasil, Índia e União Europeia são polos, porque tem PIB, tem povo e tem território, mas são polos subordinados, né? O Brasil, nestes últimos meses do conflito na Ucrânia, ensaia uma volta a uma posição diplomática histórica nossa, não é porque o Bolsonaro está mandando fazer isso, é um resgate da posição histórica do Itamaraty de independência em relação a quaisquer conflitos, né? A Índia está se afastando dos Estados Unidos, então ela tem se abstido nas votações, onde a abstenção é solidariedade à Rússia. Resta a União Europeia. A União Europeia, daqui até a posse do Lula, Zé, eu não vejo a União Europeia esboçando qualquer movimento. Eu acho que a União Europeia vai torcer pela vitória do Lula, torcer só, não vai, ninguém vai fazer movimento nenhum para que ele seja. O Macron vai torcer também, não vai declarar nada, ele não é bobo, né? Então, mas aí, com a posse do presidente Lula, as coisas começam a mudar a configuração. É aquela divergência que você colocou no começo, Zé. Há companheiros entre nós que ainda estão com o discurso vivemos uma transição do mundo unipolar para o mundo multipolar. Nem a unipolaridade acabou, nem a multipolaridade se consolidou. A guerra na Ucrânia é a luta pela consolidação definitiva da multipolaridade. A derrota da Rússia é a volta da unipolaridade. E a vitória da Rússia é a consolidação da multipolaridade. Eu não tenho dúvida disso, né? Muito bem, Legênio. Agradecer aqui ao Alisson Santos. Ele diz que, infelizmente, a Rússia já perdeu no campo das informações. As redes sociais são a hegemonia do Ocidente. Viva a Rússia e paz na terra. Por falar em redes sociais, um dos grandes acontecimentos mundiais dos últimos dias foi a compra do Twitter, em que o Elon Musk, o comprador, está dizendo que é liberdade absoluta, mas isso, na verdade, para o contentamento. Quem está festejando essa suposta liberdade absoluta, que é algo que ainda está por se verificar, são os fascistas, os extrema-direitistas de todo o mundo, e aqui no Brasil os bolsonaristas estão fazendo a festa porque acham que agora eles vão poder pôr em movimento com maior dinamismo a sua usina de mentiras e de ataques às forças democráticas e progressistas. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso. Não, favor, sobre o Twitter. Sobre o Twitter é importante fazer, não é nossa especialidade, né, redes sociais, mas você vê, o homem mais rico do planeta, estão dizendo que chegou a $1 trilhão. Eu não sei como que chegaram a esse cálculo, até outro dia ele tinha $200 bilhões. $1 trilhão compra a maior rede social de pequenas postagens curtas de 400 caracteres, que deve estar hoje aí com 1 bilhão de usuários, né? Todos os chefes de Estado do mundo têm contas no Twitter, têm seguidores. Aonde vai parar, Zé? Então o cara usa a fortuna dele para controlar redes sociais. Então isso é muito perigoso, né? Porque um dos mais ricos do mundo, que é o Zuckerberg, já tem a rede dele. O Jeff Bezos da Amazon tem a rede dele, né? E o Google, aqueles dois, né, Sérgio Brin, né, aquela dupla, um deles é russo, inclusive, né? Então também tem as redes dele. E agora, o Elon Musk não tinha a rede dele, uma rede para dizer sua. Ele comprou o Twitter. É impressionante. Eu estou muito preocupado, porque o conceito deles de liberdade é liberdade a qualquer preço para você falar o que quiser, mentira e ofensas. Então, não é possível ter uma internet com este tipo de terra de ninguém. Não é? Então, é altamente preocupante, viu, Zé? Muito bem, Eugênio. Aqui eu quero agradecer ao Edgar Rocha por introduzir o tema nacional também, e eu vou comentar por que isso é importante. Ele diz: a vitória do Lula será mais um braço a favor da paz, juntos com a China. Isso é uma questão também estratégica e definidora do que se está chamando mundo multipolar em informação. A política externa do Lula e da Dilma também
foi uma política externa em favor exatamente disso que o nosso amigo Edgar Rocha está dizendo, em favor da paz. E nós chamamos a atenção para a futura reunião do BRICS, às vésperas de nossa eleição presidencial. Vai haver a reunião do BRICS em setembro, na China. Então, essa reunião, e vamos ver, alimentamos toda a expectativa em ver como será a participação da Rússia e como estará o cenário em setembro e o que dirá o BRICS sobre esse conflito que está em curso. Não sabemos como ele vai estar em setembro. Mas é muito importante a vitória do Lula, exatamente porque a vitória do Lula recoloca o Brasil na cena internacional como um ator de peso, e um ator de peso a favor desses valores: multilateralismo, multipolaridade, paz mundial, democratização das relações internacionais e a diversificação das relações do Brasil, porque o Brasil precisa muito disso. E, no caso da América Latina, o reforço da integração com os países irmãos, através da CELAC, que o governo Bolsonaro abandonou completamente. Ele execra a CELAC como execra os verdadeiros amigos e aliados do povo brasileiro. Então, eu deixo com você, se quiser fazer algum comentário sobre o comentário do nosso internauta Edgar Rocha, que está fazendo um link. É muito importante esse link entre a nossa temática internacionalista e a temática eleitoral brasileira. Com a posse do Lula em janeiro de 2023, o BRICS voltará a ser o BRICS. Por quê? Porque vai ficar faltando só a Índia, que só tem eleição em 23 e não sabemos se o Narendra Modi vai perder as eleições. No entanto, o Narendra Modi já está polarizado, especialmente com a Rússia, da qual ele é o maior comprador de armas da Rússia. Então, eu estou muito otimista. Esse comentário do nosso amigo está pleno de razão, porque nós vamos ter, então, este bloco econômico chamado BRICS a plena carga a partir de janeiro do ano que vem. Perfeito, Legene. E, a propósito do que você comentou, a Índia, apesar de ser um regime de nacionalismo étnico e de direita, a Índia tem tido um comportamento, nesse particular do conflito ucraniano, um comportamento positivo. Isso. Né? Claro que ela tem uma política externa ambígua, ela tem relações também com os Estados Unidos muito, muito estreitas, ela está envolvida nas montagens que os Estados Unidos fazem ali no Indo-Pacífico, mas eu acho que no BRICS a Índia pode desempenhar um papel positivo, pelo menos nesse particular da crise ali no leste da Europa, mas não só. Eu acho que como uma peça importante para fortalecer o BRICS em si mesmo, como um grupo estratégico de países emergentes e que, em seu conjunto, precisam de um mundo multipolar e um mundo equilibrado de paz, e não um mundo desequilibrado e belicista que os Estados Unidos e a OTAN pretendem impor. Bom, nós temos ainda assuntos quentes e estratégicos para tratar sobre o quadro internacional, e eu vou chamar, portanto, o próximo assunto, que é o alerta que a China está fazendo sobre provocações e perigos de conflito ali na Ásia Central. Então, já faz 3 meses que ocorreu aquela turbulência no Cazaquistão, e o assunto polarizou as atenções internacionais naquele momento. Então, a matéria aqui diz: China alerta para a Revolução Colorida na Ásia Central. E depois, com o assunto Rússia-Ucrânia, o tema Cazaquistão, Ásia Central, assim como Afeganistão, esses temas saíram de tela, né? Saíram do foco. Mas o ministro da Defesa da China se encontrou com autoridades cazaques e fez esse alerta de que há um perigo de uma chamada revolução colorida na Ásia Central. Está alertando para isso. É algo que traria instabilidade para a própria Ásia Central, para a própria Rússia e para a própria China. Então, eu queria que você comentasse o significado da reiteração deste alerta exatamente agora.
Nós temos que lembrar que até outro dia, alguns meses atrás, já houve uma tentativa de uma revolução colorida exatamente no país dos cazaques, chamado Cazaquistão. Este presidente invocou a cláusula da solidariedade. Eles têm um acordo militar de 8 países da região, e imediatamente a Rússia foi a primeira que enviou tropas e debelou ali todo essa... É tudo instigado pelos Estados Unidos, né? E tem pessoas que ainda não conseguem enxergar que é um jogo bruto, pesado, mundial, né? E se derrubar o Cazaquistão, é o único país ali que faz fronteira com a Rússia e com a China, é um elo de ligação. Se os Estados Unidos instalam no Cazaquistão um governo pró-americano, estadunidense, é ruim para a China e ruim para a Rússia. Eu quero dizer que isso não vai acontecer, não é? Então, a China está alertando que já está detectando esses movimentos, né? Vamos ver. Muito bem, Alexandre. É isso. Importante que circularam teses também muito controversas sobre os acontecimentos no Cazaquistão. Porque é uma ditadura. Porque é anticomunista. Porque não é mais o Cazaquistão da época da União Soviética. Mas a falta de perspectiva do que é que está em jogo nas relações internacionais e alertar para o perigo de uma revolução colorida ali, como ocorreram outras nos países que formavam parte da antiga União Soviética, não é se alinhar com este ou aquele regime, mas é compreender as movimentações das potências imperialistas e os interesses que cultivam ali. É mais ou menos a mesma coisa também em relação ao Afeganistão. Muita gente se apegou no fato de que são os talibãs que chegaram ao poder e ignorou o fato de que os Estados Unidos estavam sofrendo ali uma derrota estratégica e de que países como a China tinham todo interesse em estabilizar a situação. Bom, Alexandre, eu queria ainda comentar nos minutos que nos restam, não sei se você tem ainda algum assunto ligado a essas regiões do mundo, eu queria comentar um assunto que é caro aqui para a nossa América Latina, que é a situação no Peru. O Peru continua vivendo uma situação muito instável e agora o presidente Castilho, ele está querendo dar curso e aplicar a promessa que ele fez de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Está sendo cauteloso, porque ele está, primeiro, pedindo uma consulta à população paralela às eleições que haverá em setembro. O povo vai lá votar nas eleições e vai votar também o seguinte: se quer ou se não quer que se convoque uma Constituinte exclusiva para reformular ou para elaborar uma nova Constituição. E qual é a reação da direita no parlamento e da própria presidente da Câmara? Isso é um motivo a mais para o impeachment. Isso é uma violação da Constituição. E é exatamente uma iniciativa política que o Castilho está tomando, a ver se ele consegue contornar a crise política, estabilizar o país e abrir caminho para as tão ansiadas reformas políticas, econômicas e sociais. Eu deixo com você o comentário. Alguém perguntou aqui no chat, né, por que a Alemanha é tão subordinada? A mesma pergunta vale para o Japão. Esses são países ocupados pelos Estados Unidos. Eles não têm autonomia e independência. Eles são bases militares dos Estados Unidos. São protetorados. Então, não tem autonomia, né? Bom, a Constituinte tem duas formas de escrever. A Constituição tem duas formas de ser escrita, né? Uma com uma Assembleia exclusiva, separado do Congresso Nacional Ordinário, e uma outra que é o mesmo Congresso que tem poderes de escrever a Constituição. Nós vivemos isso em 86. A nossa Constituinte não foi exclusiva. De manhã, os deputados e senadores votavam as leis ordinárias do país, à tarde, eles trabalhavam nas comissões que escreveu a nova Constituição. Não é a melhor forma. O Chile está fazendo uma bonita, autônoma, soberana, livre,
né? Ele, então, é uma iniciativa boa, só que ele não reúne, né, Zé? A situação dele é tão delicada, ele não reúne forças para, olha, eu vou fazer isso e tal. Então, ele tem que ver um mecanismo de perguntar para o povo, vocês querem, não querem, como é que é, vamos fazer, não vamos, vai ser exclusivo ou não, né? É muita fragilidade, viu, Zé? Perfeito, Legênio. Eu queria fazer um comentário final, o tempo está se esgotando. João Batista Ribeiro Paiva Marcelo, tem um ruído nas Ilhas Salomão. Isso é um assunto que nós estamos acompanhando, vamos oportunamente abordar. É o seguinte, a China fez um acordo de cooperação na área de segurança com as Ilhas Salomão. Os Estados Unidos estão acusando a China de querer montar uma base militar nas Ilhas Salomão, que são ilhotas ali na região do Pacífico. E os Estados Unidos estão fazendo já ameaças de que se a China implantar uma base militar nas Ilhas Salomão, os Estados Unidos vão para cima. Então, isso é um assunto que nós vamos acompanhar, estamos acompanhando, e na sua evolução, a ver se a gente trata isso na próxima semana, Alexandre. E, com certeza, eu vou abordar esse assunto no sábado, no nosso programa A Semana no Mundo, que a gente transmite ao vivo às 15h do sábado. Nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer muitíssimo aos amigos e amigas todos e todas que por aqui passaram, mais de 3.000 pessoas ao vivo. Agradeço muitíssimo a você, Legênio, mais uma vez, parabéns pelos 2 anos do nosso programa. 2 anos. E muitos agradecimentos pela sua participação sempre lúcida e cooperativa aqui. Obrigado, um abraço aí a todos. Semana que vem temos mais. Tudo de bom aí, tchau. É isso aí. Um abração, Legênio, um abraço a todos e todas e até a próxima semana. Tchau, minha gente.